Vamos retomar a nossa conversa sobre a reviravolta na direção do PSDB em São Paulo. José Aníbal, ex-senador, está conectado com a gente. Ele é presidente do diretório do partido. Senador, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado pelo convite. Prazer em falar com você e sua audiência. Perfeito. Senador, gostaria que o senhor explicasse para a nossa audiência o que está acontecendo com o PSDB. Por qual razão a Executiva Nacional decidiu intervir no Diretório Estadual e anular a eleição que havia dado a Marco Vignoli o comando da sigla no âmbito estadual. Gostaria de escutá-lo, por favor. Olha, no ano passado já houve uma intervenção da direção nacional no Diretório Estadual. Foi uma intervenção que foi até a convenção há 15 dias atrás, a convenção que elegeu uma nova direção estadual, não a executiva. Esse tempo de 4 meses, sobretudo no último mês que antecedeu a convenção, foi tempo de conversa, de procurar convergências e ajudar o partido a voltar a ter protagonismo no Estado, principalmente no ano eleitoral. Mas, infelizmente, na convenção, que teria sido o melhor momento para eleger a executiva, todos concordaram em adiar para votar no momento seguinte. Só que o Estatuto diz que, feita a convenção, eleito o diretório estadual, você tem 5 dias para eleger a executiva. Eles elegeram a executiva, chamaram uma reunião do diretório estadual, 11 dias depois da eleição do diretório, portanto, infringindo o prazo, que era apenas 5 dias, e fazendo do modo que eles quiseram fazer. Eu mesmo, que sou membro do Diretório Estadual, sequer fui convocado. E, além do mais, fizeram por meio eletrônico, com votação aberta, tinham que ter feito do mesmo modo que foi feito por Diretório Estadual, presencial e voto secreto. Isso e mais outras irregularidades, a direção nacional acionada, ontem à noite, votou um parecer do jurídico do partido anulando a eleição desta executiva que foi eleita na quarta-feira passada. Pois não. Agora, como vai ficar o diretório estadual durante esse período? Haverá uma nova reunião, uma nova eleição? Haverá a indicação de novos integrantes? Como vai funcionar esse trâmite, uma vez que estamos em um ano muito estratégico, né, para qualquer partido, eleições municipais, né? Sem dúvida, você tem razão. A direção nacional do partido, o presidente nacional do partido, certamente na segunda-feira vai tomar uma decisão, que pode ser de indicação de uma nova executiva estadual, por um determinado período, sobretudo para que o partido possa, como você bem disse, num ano tão importante, melhorar o seu protagonismo nas eleições municipais. Nós temos bons candidatos a prefeitos em cidades importantes de São Paulo, com toda a chance de ganhar a eleição. E temos que ampliar isso, não só nas cidades mais importantes, uma meia dúzia delas, São Bernardo do Campo, Santo André, Ribeirão Preto, que nós já temos os prefeitos e todos têm grande chance de fazer seus sucessores, como em Piracicaba, em São José dos Campos, enfim. O partido precisa ampliar o leque de candidatos a prefeito e de candidatos a vereador. E precisa fazer isso num prazo exíguo, até o final do mês. Portanto, é urgente que, já na segunda-feira, tenha uma instância de deliberação em São Paulo que possa atuar com a legitimidade que lhe concederá a direção nacional. Eu peço licença, vou chamar o Vladimir Feijó, comentarista convidado desta noite. Ele vai fazer a próxima questão ao senhor. Por favor, Vladimir. Pois não. Boa noite. Um pouco antes, quando estava engendrado para seguirmos com a entrevista, eu cheguei a comentar que o partido, depois da eleição, chegou a perder pessoas do seu quadro, optando aí por esse remanejo político-partidário e nova formação. O partido anda pensando nesses perigos e tentativa de tentar recompor o quadro, chamar de volta, construindo uma imagem de fato mais ao centro, por assim dizer, como alternativa aos polos do âmbito nacional? Mais protagonismo, não é?
não ficar prisioneiro dessa coisa. Tem uma polarização e nós vamos trabalhar para despolarizar. Nós vamos trabalhar para apresentar bons projetos, boas ideias para o Brasil. O PSDB fez o Plano Real, não é? Esse Plano Real mudou o Brasil. O plano que acabou com a inflação e depois tudo que se votou, todas as reformas em complemento ao Plano Real. Ultimamente, nos últimos anos, o PSDB viveu momentos ruins. A culminância disso é que não tivemos candidato a presidente da República em 2022. Isso derrubou muito o desempenho do partido. Aquela velha história, né? Quem não joga, não tem torcida. E o PSDB não jogou. Nós tínhamos 8 deputados federais em São Paulo, reduzimos para 3. E por aí foi, nos estados todos. Felizmente, elegemos 3 governadores, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Pernambuco. Mas agora, em São Paulo, onde nós tivemos sempre um protagonismo muito relevante, 28 anos no governo de São Paulo, é hora do partido encontrar as convergências necessárias para ampliar o número de candidatos, para ter mais capilaridade, né? Mais presença, mais gente identificada com o que nós pensamos, com as ideias que nós temos para o Brasil, né? Mas, enfim, aliás, eu gostaria de falar sobre isso, né? Estamos ainda tendo que falar sobre problemas internos que estão ainda em abertos e precisam ser logo resolvidos para que as flores possam florescer. Pois é, muitas vezes os problemas internos acabam impactando, inclusive, na estratégia para conseguir alçar outros voos. E falando em São Paulo, a sigla também já comandou a maior cidade do país, João Dória, José Serra. O que é preciso refletir sobre a questão que envolve o apoio do partido ou não à reeleição de Ricardo Nunes, que é do MDB. Houve, há algumas semanas, manifestações de vereadores do PSDB dizendo que ameaçariam deixar a sigla caso o PSDB não manifestasse de forma formal esse apoio a Ricardo Nunes. Quais são as negociações? Qual é o status dessa situação que envolve o apoio ou não do PSDB a Ricardo Nunes? Haveria a possibilidade do PSDB lançar um candidato próprio? Olha, só fazendo uma pequena lembrança. Claro, por favor. Não foi só o Serra e o Dória, os prefeitos do PSDB, foi o Bruno Covas. Também é verdade. O último prefeito eleito na capital de São Paulo foi o Bruno Covas, neto do Mário Covas, que infelizmente morreu poucos meses depois da reeleição. Com relação à posição na eleição municipal de São Paulo, nós vamos definir essa posição ao longo dessa próxima semana. O PSDB quer ter protagonismo, o PSDB não quer estar associado ao bolsonarismo ou ao lulismo nesse processo eleitoral, embora a eleição seja um momento de fazer alianças aqui e acolá, mas o PSDB está pensando em encontrar um caminho, está trabalhando para encontrar um caminho que nos permita ter protagonismo e possa nos permitir também refazer uma bancada. Nós temos uma bancada de 8 vereadores hoje. O fato é que eu estive com todos os vereadores na semana passada, nessa semana que passou, e alguns manifestaram que já tomaram uma decisão de sair por razões diversas. Agora, nós não vamos conduzir a nossa posição pelo fato de os vereadores dizerem, ou algum vereador dizer, não, se não for por aqui, eu estou fora do partido. Isso não faz parte, não é parte de um partido que tem uma certa história. Foi criado o PSDB com um compromisso com a democracia, com o bem-estar, com o fim da inflação, sustentabilidade, enfim. O fato é que nós vamos trabalhar dentro dessas ideias e construir a nossa posição ao longo dessa semana. Não pretendemos construir essa posição contra o prefeito Ricardo Nunes, eu pessoalmente me dou com ele, ou contra outros candidatos. Nós vamos construir uma posição nossa. E aí existe a ideia, sim, de ter candidatura própria. A decisão vai ocorrer nos próximos dias. O futuro do PSDB em destaque nessa entrevista especial com José Aníbal, a quem agradecemos demais pela participação. Senador, boa noite, bom fim de semana
e volte mais vezes aqui à Jovem Pan News. Muito obrigado, boa noite, bom final de semana a vocês também e aos telespectadores. Grande abraço.